Olá, viajantes! O meu nome é Rogério. Eu sou Ana Paula e nós somos o World by Two, um casal que ama viajar e resolvemos fazer disso nosso estilo de vida. Nós já fizemos um vídeo falando como decidimos nos tornar nômades digitais. Nós vamos deixar nos cards aqui para vocês. E nós vamos falar para vocês as 10 coisas mais importantes que devem ser levadas em consideração para quem quer começar a ter a vida de nômade digital. Bom, para você que está querendo se tornar nômade digital e tem dúvidas ainda, nós vamos comentar nesse vídeo sobre coisas que você tem que levar em consideração antes de decidir se você vai ser um nômade digital ou não. Bom, o primeiro ponto que deve ser levado em consideração é desejo. Você realmente deseja isso daí? Ou está precisando de uma folga do chefe? De uma folga do trabalho? Ou está precisando encontrar um outro tipo de trabalho? Ser nômade digital até parece fácil, mas a gente tem que parar para pensar certinho se esse desejo não é uma fuga da realidade que você está tendo hoje, né? Às vezes trocar de emprego, trocar de área, também faz você se sentir melhor, não necessariamente ser um nômade. Então tem que tomar muito cuidado com esse desejo realmente de ser nômade ou de querer alguma mudança na sua vida. Bom, após você analisar esse desejo, o segundo item que a gente vai falar é trabalho. Algumas pessoas têm como trabalhar na empresa que já estão como nômades digitais, mas a grande maioria não. Então você tem que começar a pensar qual vai ser o seu trabalho a partir do momento que você se tornar nômade, né? Você vai trabalhar pela internet, vai empreender, vai trabalhar em cruzeiro, vai fazer bico, vai fazer trabalho voluntário, vive de renda. Essa é uma parte muito importante porque você precisa se sustentar enquanto você viaja. Como você vai fazer isso? Bom, o terceiro ponto que deve ser levado em consideração são os vínculos. Vocês têm vínculos com a família? Têm vínculos com o trabalho? Tem algum tipo de vínculo no Brasil que impeça vocês levarem essa vida de nômade digital? Quando a gente fala em vínculo também, nós estamos falando do vínculo emocional e também de outros vínculos. Então, às vezes, a pessoa é tão ligada a alguém da família, que depende dela, que não consegue, não vai conseguir sair de perto dessa pessoa. E há também outros tipos de vínculo, como o vínculo empregatício de contrato assinado por alguns anos, né? Alguma coisa de faculdade que você precisa terminar ou que você quer terminar, né? Então tem que pensar muito bem todos os vínculos que você tem no Brasil. Bom, pegando o gancho aí de vínculos, agora nós vamos falar sobre os bens. Você tem casa no Brasil ou não, mora de aluguel, esses bens podem ser algo bom ou ruim na sua vida nômade. Então, por exemplo, quem paga aluguel, talvez seja bom pagar aluguel em outro país, porque em outro país talvez até seja mais barato, né? E por outro lado, se você tem uma casa, o que você vai fazer com ela? Vai deixar fechada, vai alugar, vai vender? Então é um ponto para se pensar também. E ainda continuando falando sobre os bens, deve ser levado em consideração o carro ou os carros, se você tiver, vai vender, vai deixar parado, tem os seus bens próprios, materiais, roupa, bicicleta, todas essas coisas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, o quinto item agora é disciplina. Vocês precisam pensar se vocês têm a disciplina. Por quê? A maioria das pessoas que começam nesse novo estilo de vida, de nômade digital, a maioria acaba procurando trabalhar por conta, né, Paulo? Então vocês têm que pensar, trabalhar por conta tem que ter disciplina, cumprir horários, cumprir trabalhos, demanda. E não só a disciplina para o trabalho, né, mas a disciplina financeira também é muito importante. Eu acho que é um dos pontos mais importantes, né, da nossa vida hoje em dia, é a disciplina financeira. Se você for se tornar um nômade em dupla, como nós, pelo menos um dos dois tem que ser muito disciplinado financeiramente. Bom, o item 6 da nossa lista é estilo de vida. Qual o estilo de vida que você quer ter como nômade digital? Existe o estilo de vida mochileiro, né, que passa em várias cidades e vários países em pouco tempo. O nosso estilo de vida, por exemplo, é slow travel. A gente fica mais tempo nas cidades e a gente conhece menos cidades. Mas existe também o estilo de vida super luxuoso, existe o estilo de vida aventureiro, né? Aquele que também abre mão de tudo e vai viver no meio
de mato, né, com pessoas que vivem com muito pouco. Então tem que pensar muito nisso, porque também impacta o lado financeiro, né? Sim, com certeza. Bom, para quem decidir seguir pelo lado do luxo, eu acho que não vai ter tantos problemas. Mas para quem decidir ter uma vida, eu acho que normal, igual a gente tem, né, Paula? Tem que ter um pouco de cuidado e pesquisar, porque vocês não vão ter regalias, não vai ser igual a casa da gente. Não. A gente não tem as nossas coisas, então se você tem aquele cantinho especial na sua casa, aquelas coisinhas especiais, saibam que não vai ter mais. E também outra coisa que não adianta fazer é você ter um estilo de vida durante a vida toda, né? Eu tenho um estilo de vida super luxuoso na minha casa, vamos dizer, e eu quero partir para uma vida nômade, para ter um estilo de vida totalmente roots. Calma, né? Toma cuidado, porque as mudanças já são muitas. Fazer essa mudança total pode ser que te leve a surtar de vez em quando. E o contrário também. Poxa, eu tenho uma vida super simples e eu quero começar a ser nômade e ter um estilo de vida super luxuoso. Também tem que pensar muito bem como, né? Luxuoso a gente queria, mas tudo tem um custo. Quem dera, né? Ser dessa forma. Tudo tem um custo. O item 7 é locomoção. É muito importante você pensar como você vai se locomover de um país para o outro, de uma cidade para outra. Há muitas opções, né? Você pode começar com carro, como tem muito nômade digital fazendo, começando com motorhome, Kombi, né, carros adaptados e viajando aí pela América do Sul, América do Norte, até Europa também, Ásia. Você pode optar por transporte público, você pode optar por alugar carro em cada local que você tiver. Então esse é outro ponto que tem que ser levado em consideração com muito cuidado, porque analisar os custos de carro, trem, ônibus, de passagens aéreas, né? Aqui na Europa é muito comum ter passagens aéreas low cost, que são mais baratas, então isso tem que ser levado em consideração, porque também linka lá com o outro item que a gente já comentou, que é a parte financeira, né? Que é a parte de disciplina. Também tem que ter uma disciplina na pesquisa de transporte. Bom, e se você tem carro ou começar essa nova vida, você está disposto a abrir mão do seu carro? E você está disposto a andar de transporte público? Sabe andar de transporte público? É familiarizado? Ia se acostumar? Bom, e o oitavo item que deve ser levado em consideração é o dia a dia. Quando a gente levantou esse item, eu lembrei especificamente de supermercado. Porque como funciona no Brasil, a gente normalmente, né? A gente pega o carro, vai até o supermercado, compra um monte, coloca no porta-mala, volta para casa, abastece a despensa, a geladeira, beleza, fica um tempo sem comprar. Só que nessa vida nômade não é assim que funciona. Provavelmente você vai estar sem carro, você vai estar de transporte público ou a pé. Então vai até o mercado, não dá para comprar muita coisa. E também tem situações que você não pode comprar muita coisa porque vai sobrar. E eu acho que não é legal, assim, ninguém fica comprando coisas para sobrar, porque é dinheiro, né, que tem fica. que tomar cuidado quanto tempo fica no lugar, né, para não sobrar nada. Uma outra coisa também do dia a dia, uma coisa simples, cortar cabelo. Eu, por exemplo, vira e mexe, eu tenho que cortar cabelo a cada 20, 30 dias porque eu não gosto do meu cabelo comprido. Não se esqueçam que cada vez você vai ter que procurar um local, ir lá, falar com a pessoa, é um outro ambiente, outras pessoas, você não sabe como vão cortar seu cabelo. Pra mulher ainda é mais complicado ainda, né? É que eu não tenho muito luxo com o meu cabelo, eu mesma que corto e eu mesma que pinto. Mas isso tudo, o Rogério estava dando exemplos de quem faz o nosso estilo, né, de slow travel. Quem é mochileiro também tem que pensar mais ainda no dia a dia, né? Porque você normalmente fica em hostel e daí ou em Airbnb ou em Couchsurfing, que seja por pouco tempo, você tem que pensar mais ainda sobre isso, porque você vai ter que fazer as suas refeições ou na rua ou no local que você tá e você vai ter pouco tempo, então não dá para ficar comprando muita coisa. E comer na rua normalmente é mais caro do que comprar no mercado. Então a parte de refeições do dia a dia é muito importante pensar sobre isso também. Um outro ponto para se levantar
falando sobre dia a dia, mais uma vez, se você for viajar em dupla, em casal, ou seja, amigos, irmãos, familiares, convivência do dia a dia também é algo que tem que ser muito bem conversado antes e durante o tempo que vocês se tornam nômades digitais. A parte do dia a dia, então, tem que ser muito bem conversado, porque a gente já sabe de casos aí de nômades que começaram casados e acabaram se separando porque o dia a dia acabou atrapalhando a relação. Então, ser nômade digital em dupla pode ser mais fácil em algumas situações, mas também é mais delicado com a relação, né? Seja homem e mulher, seja de família. E complementando o que a Paula disse, como normalmente funcionam os casais, né? Os casais vão para o trabalho, ficam o dia inteiro no trabalho, voltam para casa, então convive ali o final do dia e finais de semana. Mas quando começa essa nova vida, é 24 horas convivendo. Então é difícil prever como vai ser, mas tem que ser muito bem conversado. E outro ponto que eu lembrei do dia a dia é a questão de roupa, lavar roupa, né, Paulo? Porque como a gente pega Airbnb, a gente pega com máquina de lavar e a gente viaja com mais calma, então tem tempo de lavar. Agora, se for no estilo mochilão, tem que procurar uma lavanderia. Muitas pessoas já perguntaram pra gente como que a gente tá viajando há tanto tempo com 2 malas até que pequenas, né? Nós vamos deixar nos cards para vocês verem as nossas malas. E assim, o grande segredo é lavar roupa, igual a gente faz no Brasil normalmente. A gente usa a roupa e lava, né? Não tem lá muito segredo, não. Bom, nono item agora, distância. Um dos itens que pega para quem quer ter essa vida é a distância, só que não só a distância em quilometragem, mas a distância física também. Distância da família, dos amigos. Então isso é um ponto que cada um deve pensar o quanto pode pesar lá na frente. Hoje a gente tem várias tecnologias que ajudam, né, a diminuir um pouco essa distância. A gente fala por WhatsApp, faz live, né, com os familiares, mostra a casa e tal, mas muitas pessoas sentem essa distância física muito forte, né? Ela realmente é muito forte. E conforme o tempo vai passando, ela vai aumentando, né? A distância vai aumentando. Então tem que tomar cuidado também com a cabecinha, como que ele vai lidar sobre essa distância, como que vai lidar com toda a tecnologia que encurta a distância e ao mesmo tempo deixa com mais saudade. Eu acho que é legal cada um se fazer a seguinte pergunta: como eu vou me sentir se eu ficar X tempo longe dos meus pais? Ou dos meus amigos, do meu irmão, da minha família, eu não sei. Pare um pouco para refletir, dá uma meditada, como seria. Eu acho que aí já é um norte de como vai ser, né, Paulo? Ainda no gancho da distância. Se vocês forem viajar em casal, então vai ser um pouco amenizado porque cada um vai poder contar com o outro. Mas agora, se vocês forem viajar sozinhos, é um ponto de atenção, porque da mesma forma que vocês podem conhecer mais pessoas, pode acontecer o contrário de vocês se sentirem mais sozinhos, porque pode não ser tão fácil conhecer novas pessoas e fazer novas amizades. Bom, e o 10º e último item, o que seria? Decidir. Então após pensar em todos os outros itens, ponderar muito bem, tem o último item que é o mais importante, que é decidir e planejar e fazer acontecer. Bom, se você tá aí pensando nesses 10 itens que a gente comentou e no 10º você decidiu, não, eu quero isso, eu quero me tornar um nômade digital, como que a gente começou, né? A gente pensou nos 10 itens que nós comentamos com vocês, por isso que a gente veio aqui falar sobre eles. E daí a gente foi procurar na internet, fazer muita pesquisa sobre pessoas que já estão levando essa vida, né? Pessoas que já faziam isso. E a gente entrou em contato com algumas dessas pessoas. Nós procuramos um coach de vida, inclusive nós vamos deixar o contato dele aqui na descrição. E ele ajudou muito, né, o nosso desenvolvimento. Inclusive tem uma playlist só sobre coaching que foi feita com o nosso coach. Nós vamos deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada também, tá bem bacana. Tá mesmo. E como nós já estamos há um certo tempo nessa vida, nós estamos produzindo bastante conteúdo, bastante material,
e vocês podem ir lá no nosso blog www.worldby2.com.br, que tem muitas matérias e dicas interessantes lá que podem ajudar vocês a tomar a decisão. Bom, e é isso. Após muita reflexão, muito planejamento, pensar muito, é a hora de decidir. Então, uma sugestão que a gente dá: marca uma data, compra umas passagens, né, para não, porque se não comprar, se não marcar uma data e se não comprar as passagens, a chance de ficar criando empecilhos ali, barreiras, é grande. Então, a sugestão que a gente dá é isso daí. Bom, e nós somos um casal, exemplo disso, nós passamos por todas essas etapas, já estamos aqui no 4º mês, né, nesse estilo de vida, dependendo de quando vocês estão assistindo o vídeo. O importante é, a decisão não pode ser tomada no achismo, então tem que ser muito bem pensado, estruturado. E nesse estilo de vida tem só coisas positivas? É claro que não, isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas o fato de poder conhecer outras culturas, outras gastronomias, histórias de outros países, isso pra gente não tem preço, né? Faz tudo valer a pena. Bem, então se você tem vontade de viajar mais e ter esse estilo de vida, pensa bastante, planeja, decide e vai ser feliz. E vem viajar com a gente!